Pega a sua Bíblia aí hoje, então vamos orar. Vamos orar aqui. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por mais um dia na tua casa, Paizinho. Ah, Senhor, como é maravilhoso poder te louvar, poder te adorar, entrar nos teus átrios e sentir a tua presença, Espírito Santo. Como é bom ter um Deus a quem nós buscamos nos momentos de necessidade, nos momentos de angústia. Um Deus que nos renova, que nos fortalece, que nos abençoa, que nos dá orientações acerca da tua palavra, Senhor. Como é lindo pertencer a ti, como é maravilhoso ser parte do teu reino. Deus, aqui estão teus filhos, aqui está a tua casa. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida hoje. Fala conosco, Senhor, porque queremos te ouvir, Deus. Que essa palavra venha trazer direção para a igreja, porque o Senhor mesmo disse que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos então te ouvir, Paizinho, e prepara também o nosso coração, para que essa palavra caindo em nós possa ser colocada em prática na nossa vida, cada dia, para que possamos continuar crescendo diante do Senhor, até termos essa estatura de varão perfeito, que nós tanto almejamos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Olha, essa palavra aqui, na verdade, eu já havia preparado ela 2 semanas atrás, e como nós estamos vivendo o ano da redenção, nós estamos, então, pregando aqui muitas palavras que falam sobre princípios bíblicos. Aquilo que Deus nos ensinou para que nós pudéssemos caminhar sobre essa palavra. E esse princípio aqui eu não preguei antes, porque no dia que eu ia pregar, Deus me deu outra palavra e falou, hoje é essa aqui. Lembra? E eu tive que mudar tudo e preguei outra coisa. Mas ontem o Senhor disse, vamos pregar aquela palavra agora. Tudo tem o seu tempo, né? É o tempo do Senhor. E se chama o princípio do perdão. Diga comigo, o princípio do perdão. A questão do perdão, ela é tão séria aqui na Bíblia, que se você nega o perdão a alguém, a Bíblia diz que você está anulando a sua conexão com Deus. Isso está lá em Mateus 5, 23 e 24, que diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, o teu relacionamento com o teu irmão determina, segundo essa palavra aqui, o teu relacionamento com Deus. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz lá em 1 João 4, André vai colocando aqui, enquanto eu estou pregando, você acompanha aqui comigo. Ó. 1 João 4, 20 e 21 diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Jesus deixou direções específicas para nós aqui na sua palavra acerca do perdão. E junto com essas orientações aqui, ele disse, portanto, como o pastor Alexandre disse aqui, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é uma ordenança que o Senhor nos deu para que nós fizéssemos discípulos como igreja e ensinássemos a esses discípulos tudo o que Ele nos ensinou. E aqui é a palavra que Ele nos ensinou e que nós temos como igreja essa ordenança de passar para frente, de ensinar para essa nova geração a importância do perdão. Então, para começar hoje, nós vamos estar falando sobre o perdão, o princípio do perdão, as barreiras do perdão. Por que falar do perdão? Porque é necessário viver o perdão. Na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós ofendemos e somos ofendidos. Essa é a vida. A vida é assim. Onde tem pessoas, meu marido diz que onde tem pessoas tem o quê, amor? Problema.
né? Começa na família, gente, dentro de casa, e depois se espalha. Então, é necessário conhecer acerca do perdão. O que o Senhor Jesus ensinou? O que Ele disse que nós deveríamos fazer? E como nós deveríamos nos posicionar diante desses desafios que nos aparecem. E para começar, eu quero falar aqui sobre os danos que a falta de perdão pode causar na vida daquele que decide transgredir essa regra. Ou seja, se você disser assim, olha, eu não consigo perdoar, pastor, eu tenho dificuldade com perdão. Então, vamos aprender hoje aqui o que Jesus nos ensinou. Eu vou ler aqui uma lista de doenças revelada por algumas universidades e instituições de pesquisas conceituadas que afirmam que a falta de perdão pode causar. Olha só. Primeiro, doenças cardiovasculares. Segundo, problemas gastrointestinais. Terceiro, distúrbios do sono. Quarto, depressão e ansiedade. Quinto, problemas no sistema imunológico. Sexto, tensão muscular. 7, dores crônicas. 8, transtornos psicossomáticos. 9, problemas de pele. 10, diabetes. 11, envelhecimento precoce. Pegou pesado agora, né, gente? A gente envelhecendo aí antes do tempo, né? Ou seja, a falta de perdão, ela é a causa de um monte de sentimentos ruins que afetam tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde mental. Vocês sabiam disso? Que a falta de perdão, ela pode trazer prejuízos para o seu corpo e para a sua mente. Às vezes a gente pensa que a coisa é só espiritual, né? Começa aí no espiritual e depois vai para o corpo. Mas nós estamos aqui na CBI no ano de 2025, no ano da redenção, não é isso? E redenção tem a ver com resgate, tem a ver com libertação. E uma das coisas que aprisiona a alma do homem é a falta de perdão. Existe uma história, e eu quero trabalhar aqui hoje em cima dessa história, lá no capítulo 15 do livro de Lucas, no verso 11 ao 32, que diz assim. Lucas. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho,
Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Até aqui. Digam comigo, graça e perdão. Essa história aqui, ela envolve graça e perdão. Porque uma das coisas mais fantásticas que a salvação traz consigo é a graça. A graça, ela significa favor imerecido. É aquilo que você não merecia, mas você alcançou. É aquilo que você não poderia viver, mas você está vivendo. Você não era digno, mas você recebeu. Então, diga aí para o seu irmão, você não merecia, mas ele te fez merecedor. Pela graça de Deus, nós fomos alcançados e nós recebemos o perdão. Nós recebemos o perdão através dele. E a palavra perdão, ela pode ser definida como o ato de liberar alguém de uma culpa, uma dívida ou uma ofensa, deixando de lado todo o sentimento de mágoa, de ressentimento ou desejo de vingança. Então, o perdão é uma atitude que reflete em si mesmo, misericórdia, compaixão, porque é a disposição de você dar a alguém a oportunidade de recomeçar novamente sem guardar rancor. É fácil, gente? Não é fácil, mas em Cristo Jesus é possível. No contexto cristão aqui, o perdão é um princípio espiritual. É isso que nós estamos vendo hoje aqui. Ele é baseado no amor de Deus e ele é exemplificado em Jesus Cristo. Não existiu nenhum perdão maior do que o perdão que nós recebemos lá na cruz do Calvário, onde Cristo perdoou toda a humanidade e nos ensinou ali a perdoarmos uns aos outros. Então, biblicamente, o perdão também é um ato de obediência. Obediência e graça, né? Porque eu reconheço que assim como Deus me perdoou, eu também devo perdoar o meu irmão. Esse é o princípio, essa é a palavra, essa é a direção de Deus. Isso está lá em Mateus 6, 14 e 15, quando o Senhor Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu perdoo, eu sou perdoada. E se eu não perdoo? Eu não sou perdoada. É o que diz a palavra aqui. Mas eu quero começar nessa noite, a cada direção e a cada ensinamento, soltar palavras proféticas sobre a igreja, porque eu creio na palavra profética. Então eu já quero começar aqui declarando sobre a tua vida hoje uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus através do poder dessa palavra, te capacitando para perdoar em nome de Jesus. Amém? E toda vez que eu declarar aqui, você vai dizer amém, eu recebo, em nome de Jesus. Então, se esse é o ano da redenção, nós vamos estar falando aqui sobre alguns princípios que nos levam a viver uma vida de redenção verdadeira. E nós vamos começar a nos libertar de prisões que estavam na vida de cada um de nós aqui, mas que com o conhecimento da palavra serão libertos em nome de Jesus. Porque a palavra limpa a nossa vida. A palavra liberta a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, nós somos sarados, curados e libertos. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Por isso, a minha proposta nessa noite aqui é apresentar algumas barreiras que impedem uma pessoa de liberar o perdão. Nós vamos falar sobre isso. E a primeira barreira que eu quero falar é a barreira da mágoa profunda. A mágoa profunda, ela acontece quando uma dor, ela é causada pela ofensa. E essa dor,
é muito intensa. Ela pode ser difícil para a pessoa que sente essa dor intensa, essa mágoa profunda, liberar o perdão. Porque a pessoa ferida, ela pode achar que perdoar significa minimizar a gravidade daquilo que aconteceu. Você consegue entender? Ela pensa, não, mas se eu perdoo, eu estou minimizando. Se eu perdoo, eu estou diminuindo o que aconteceu. Aqui, o irmão do filho pródigo, ele reprovou tanto a atitude do irmão dele, que a mágoa no seu coração era maior do que o amor que ele sentia pelo seu irmão. Por isso que o amor, ele é medido pelo perdão. Olha só que coisa importante isso aqui. O perdão é a sua medida de amor. Porque quem muito é perdoado, muito ama. O tamanho do seu amor é o reconhecimento do quanto você foi perdoada. Então, por exemplo, eu amo muito, 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 muito a Deus. Mas é porque eu sei o quanto Ele me perdoou. Eu sei de onde Ele me tirou. Né, Paulinha? A gente que já teve uma vida assim fora do evangelho, a gente que já andou lá no mundão e que foi perdoado, foi curado, foi sarado, foi liberto, a gente garra com Jesus assim, a gente não quer soltar mais, que a gente fala, Deus é muito bom. Ele é bom demais, porque Ele me aceitou, eu não valia nada, e Ele me deu valor. Ele me aceitou, me perdoou, me transformou. Então, a medida do perdão que você sabe que Deus te deu é o tamanho do amor que você sente por Ele. Quem muito foi perdoado, muito ama. E nessa história aqui nós vemos isso, que o pai, ele teve mais facilidade em perdoar o filho do que o irmão teve. Jesus teve mais facilidade em perdoar você do que você tem em perdoar o seu irmão. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite você vai entender o amor de Cristo e vai liberar seu coração para viver esse milagre do perdão aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Segunda barreira. Então a primeira barreira foi a mágoa profunda. Segunda barreira que impede o perdão. Orgulho e ego. O orgulho e o ego impedem o perdão. Porque a pessoa ofendida, ela acredita que perdoar é uma demonstração de fraqueza. Ou que a outra pessoa não merece ser perdoada. Isso é orgulho. Isso é um sentimento que Deus abomina. Provérbios 16:5 diz assim, olha, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, eles serão punidos. Ali tem outra versão que diz, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, o orgulho, ele nos impede de pedir perdão. Mas quando nós decidimos fazer diferente, tudo muda. Tudo muda. Eu me lembro que um dia na Argentina, meu marido nem vai lembrar disso, né? Mas a gente tinha brigado, que eu não lembro mais porquê também. Graças a Deus. Eu lembro que... Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas eu lembro de uma frase. Nós estávamos em um apartamento que nós morávamos, tinha um closet, e a gente já estava chateado um com o outro por algum motivo. E ele chegou perto de mim e ele falou assim, amor, me perdoa. Me perdoa porque... eu quero pedir perdão para você. Eu peço perdão para tanta gente que nem é tão importante para mim. Por que eu não vou pedir para você? E aí ele me pediu perdão. E eu me lembro que eu fiquei assim, eu passei a admirar mais ainda o meu marido, sabe? Porque ele cresceu diante de mim. Aquele gesto dele foi nobre diante de mim. Porque aquela atitude que ele fez, né? O fato dele ter me considerado tão importante e ter falado aquilo, ele disse, eu peço perdão para tantas pessoas que nem são importantes, porque às vezes a gente pede perdão para os de fora, mas não pede perdão para os de dentro. É difícil a gente conseguir pedir perdão para a pessoa que está mais próximo da gente. Às vezes a gente valoriza tanto gente que não tem nada a ver com você, gente que nem cuida de você, que não te ajuda, mas aquela pessoa que está andando contigo, que está perto de você, que te abençoa todo dia, você tem mais dificuldade de pedir perdão, não é verdade?
Mas eu quero declarar, às vezes o teu orgulho vai lutar contra o teu desejo de reconciliação. Mas eu quero declarar nessa noite, todo o orgulho se rendendo aos pés de Cristo e sua alma sendo liberta para perdoar em nome de Jesus. Orgulho caindo por terra e entrando o entendimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Terceira barreira que impede o perdão, a falta de arrependimento do ofensor. Gente, é muito difícil quando alguém te ofende e não pede desculpas, não é verdade? Existe um livro que eu li que fala sobre a excelência do perdão. A excelência do perdão é você perdoar, mesmo quando a outra pessoa não te pede desculpas. Quando a pessoa que te ofendeu não se arrepende ou não te pede perdão, isso pode ser uma barreira muito grande que te impede também de liberar o perdão. Muitos acreditam que o perdão ele deve ser concedido apenas se o ofensor reconhecer o seu erro. Mas, na verdade, nós devemos lembrar que Jesus, que é o nosso exemplo, morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, se nós fôssemos esperar, né? Se Jesus fosse esperar, nós sermos bonzinhos, dignos, merecedores para receber o perdão dele, nós nunca receberíamos esse perdão. Como na vida pastoral, por exemplo, a gente passa por muitas situações. Nós precisamos estar em constante prática de perdão. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos de carne e osso também. Nós temos sentimentos. Nós também sofremos. Nós também sentimos. E eu me lembro que quando nós estávamos na Argentina em 2010. Nós estávamos ali, 2009. Nós estávamos ali servindo em uma igreja. E existia um casal que nós servimos com muito carinho. E que nos ofendeu, nos maltratou, nos tratou muito mal. E nos fez muito mal. E ainda por cima tentou nos caluniar depois ainda. Tentou levantar calúnia contra nós, contra o apóstolo. Mas se ferrou, né? Porque são 26 anos de caminhada, gente. O apóstolo conhece muito bem quem nós somos e não deu certo. Mas, passado alguns anos ali, poucos anos, Deus nos honrou. E um dia aquele homem veio até a nossa casa. Lembra, amor? Pedir dinheiro emprestado. Porque eles estavam passando uma necessidade muito grande. Deus havia nos prosperado muito. E nós recebemos aquele homem ali. Demos o dinheiro para ele, que a gente nunca mais viu aquele dinheiro. E liberamos ele. Perdoamos eles. Então, a prática do perdão, o nome já diz tudo. Olha, a prática do perdão. Nós precisamos praticar o perdão. Perdão não é para ser acumulado. Hoje eu não perdoo o fulano, amanhã eu não perdoo o Beltrano, depois eu não perdoo o ciclano. Não. O perdão é para ser praticado todos os dias. Todos os dias nós precisamos perdoar e ser perdoado. O perdão é uma decisão que eu tomo, independente de quem me feriu ou me deve. O perdão é algo que só eu posso liberar. Ninguém pode liberar perdão por você. É você que tem que liberar. Por quê? Porque o perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver com você. Diga para o seu irmão, o perdão tem a ver com você. Não se trata se a pessoa merece ou não. Se trata de você continuar sendo quem você é, independente do outro. É isso que Jesus está ensinando aqui. O que o outro faz não muda o que você faz. Quem o outro é não muda quem você é. O caráter do outro não pode mudar o seu caráter. A fraqueza do meu irmão não pode me enfraquecer. A falha do outro não pode te influenciar. Por isso eu quero declarar, em nome de Jesus, não importa o tamanho da sua dor, o perdão liberado na cruz do Calvário sobre a sua vida é maior do que qualquer dor, qualquer traição, qualquer quebra de aliança, e você vai perdoar e vai liberar perdão em nome de Jesus. Aí você diz assim profeticamente, eu recebo. Aleluia, porque enquanto a gente está falando aqui, o Espírito Santo de Deus está trabalhando aí no seu coração.
Quarta barreira que impede o perdão: desejo de vingança. Desejo de vingança existe? Existe. Tem desejo de vingança. Desejo de vingança, gente, é você pagar o mal, sabe, Naldo? Com o mal. É um sentimento de querer que a pessoa pague pelo que ela fez. Olha só, esse sentimento ele pode consumir o coração e impedir o perdão, porque tem gente que é maldosa. Tem gente que diz assim, olha, vai ter que comer na minha mão. Já ouviu isso? Vai ter que comer na minha mão. Tem outro ditado também que, eu não sei se hoje ainda as pessoas falam isso, mas é do que a gente ouvia no nosso tempo, né? Tem outros que diziam assim, olha, eu não quero ver fulano nem pintado de ouro. Vocês já viram alguém pintado de ouro? Da onde saiu isso, gente? O ouro é uma coisa muito cara para alguém ficar pintado de ouro. Mas alguém um dia disse isso e outra pessoa seguiu e isso virou um ditado popular. Eu não quero ver fulano nem pintado de ouro. Isso é vingança. Isso é vingança, isso não vem de Deus. O coração de Deus não é esse. O coração de um cristão não pode ser assim. Tem gente que diz assim, se eu ver o fulano lá na rua, eu atravesso para o outro lado da rua. Crente que vira a cara para o seu irmão. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Como é que alguém pode orar com tanto rancor no coração? Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que é deixar Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. Aprenda que a vingança, ela não é nossa. A vingança não é sua. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Ele é o justo juiz. Romanos 12, 9 diz assim, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, entrega a tua vingança e libera o teu coração para viver em paz, com um coração limpo, com um coração saudável, em nome de Jesus. Amém? Quinta barreira que impede o perdão: a falta de compreensão acerca do perdão. Perdoar não é esquecer. Tem gente que diz assim, pastora, eu não esqueço, pastora, porque Deus sabe o que eu passei. Deus sabe. Quem disse que você tem que esquecer? Quem disse? Quem apanha, gente, sempre lembra. Quem já apanhou dos pais aqui quando era pequeno? Meu marido apanhou muito. Eu apanhei também. Quem apanha sempre lembra, não vai esquecer, né? Dizem que quem bate, esquece, né? Eu quase não lembro se eu bati nos meus filhos, mas eles lembram. Né? Mas eu lembro das surras que eu levei da minha mãe. Mas nós não esquecemos dos fatos. Eu tenho uma cicatriz aqui nessa perna. Ela é bem aqui assim. Essa cicatriz é que quando eu era criança, eu ganhei uma bicicleta, na época era uma Monarch. É chique, bem. Mas ninguém tinha na minha rua aquela bicicleta, só eu. E aí o pessoal ficou com inveja da minha bicicleta. Aí eu fui andar na rua, eles fizeram deram a mão assim, sabe? Fizeram uma cordinha para eu poder não passar. Naquela época tinha isso, né? Tinha turminhas na rua. E se você não fosse daquela turma, eles tinham... Legal, gente. Era bullying isso, né? Naquela época não existia isso, a gente não sabia, né? Eu era muito boba, sabe? Sempre fui muito boba. E aí eu falei assim, não vou atropelar eles não, tadinhos. Tinha uma valinha seca assim. Eu falei, vou jogar a bicicleta ali dentro da vala seca que eu saio do desvio deles. Eu caí, a bicicleta caiu. E a bicicleta era uma Monarch, mas era velha, né, gente? Segunda mão que minha mãe comprou. Então tinha um ferro nela lá. O ferro entrou dentro da minha perna, assim. Eu lembro que eles pararam, eles estavam com as mãos assim, eles ficaram assim... E eu olhando para eles assim, rindo, né? Caída, assim... E quando eu olhei que eles estavam olhando, porque assim, quando você corta um corte muito profundo, você não sente dor. Então eu não senti nada. E na hora que eles estavam olhando, eu olhei para ver o que eles estavam olhando. Quando eu olhei para minha perna, que eu vi aquela gordura branca, assim, que estava começando a sair o sangue ainda, aí que eu fui sentir a dor, aí que eu fui chorar. Gente, minha mãe estava trabalhando, gente. Não existia carro, era ônibus, até não tinha telefone. Olha, eu sei que até me levarem para o hospital, eu devo ter ficado umas 3 horas chorando de dor. Quando me levaram para o hospital, eu lembro que a injeção, na minha visão de criança, era desse tamanho assim. Uma injeção com líquido amarelo que eles enfiaram dentro do... Pior, a vizinha.
da minha mãe me pegou e encheu de pó de café. Porque alguém, não sei aonde, disse que pó de café estancava o sangue, meu Deus do céu. Tiveram que lavar aquilo com escova quando eu cheguei lá para tirar o pó de café e depois enfiar aquela injeçãozona. Eu fui no céu, vi Cristo, os anjos, querubins, serafins. 5 médicos, eram os anjos de branco, 5 médicos me segurando para tirar o pó de café da minha perna e eu gritando. Mas foi isso que aconteceu. Então vocês acham que eu vou esquecer essa experiência? Eu não vou esquecer. Mas sabe o que acontece? A cicatriz está aqui, ó. Eu lembro toda a história que causou essa cicatriz em mim, mas não dói mais. Quando eu aperto aqui, ó, não sinto mais nada. A dor passou. O perdão é assim. Você vai lembrar. A gente não vai esquecer, não tem como, a gente tem memória, né? Você vai lembrar de tudo, vai lembrar até da dor também. Só que agora não dói mais, porque já foi liberado, já passou, isso é passado, foi sarado, curado, em nome de Jesus. Então, perdoar não é esquecer. Outra coisa, perdoar também não é se reconciliar imediatamente. A reconciliação depois do perdão, ela pode levar um tempo. Por quê? Porque ainda pode haver medos e temores. Então é preciso ter um entendimento acerca do perdão para poder liberar o perdão. Com certeza, aqui depois de um tempo, o irmão do filho pródigo aqui, ele aceitou a volta do seu irmão. E está tudo bem se você precisa desse tempo. Mas não pode dar tempo para liberar o perdão. A Bíblia diz o que acerca disso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, você pode ter um tempo para consertar as coisas, mas não pode dar tempo para liberar o perdão. Você precisa se consertar, precisa conversar, precisa resolver e liberar. Precisa perdoar, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em Marcos 1:15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É agora, o tempo de perdoar é hoje, imediatamente, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Sexta, já estamos indo para o final aqui. Sexta barreira que impede o perdão: medo de ser ferido novamente. O medo de você ser ferido novamente impede que você libere o perdão. As pessoas associam o perdão a uma vulnerabilidade. E ela tem medo de que ao perdoarem, estejam abrindo espaço para que a mesma ofensa aconteça novamente. Então, é assim, olha, quando você tem mágoas que não foram resolvidas e elas se acumulam ao longo do tempo, elas criam uma barreira muito grande. E essa barreira, ela dificulta o perdão. Por quê? Porque a pessoa faz a primeira vez, você perdoa. Aí faz a segunda vez, você perdoa. Faz a terceira vez, você perdoa, mas você não está resolvendo. Você está só perdoando. E aí esse sentimento, ele vai acumulando. Chega uma hora que você não quer perdoar mais. Então, resolva logo, antes que esse monstro da falta de perdão cresça dentro de você. Pastora, mas o que eu faço então? Eu perdoei uma vez, eu perdoei 2 vezes, eu perdoei 3 vezes. Nós precisamos seguir o que a Bíblia ensina, seguir o que Jesus Cristo diz. Jesus, quando perdoava, gente, ele dizia assim: eu te perdoo. Mas, o que ele disse? Vai e não peques mais. Sabe o que isso nos ensina? Posicionamento. Muitas vezes as pessoas te ofendem e elas te agridem e elas pecam contra você porque você não se posiciona em relação a essa ofensa. Seja claro com as pessoas acerca dos seus sentimentos. Não tenha medo de mostrar vulnerabilidade. Porque em Salmos 25:9 diz assim: ele guia os humildes na justiça e ensina o caminho aos mansos. Então, o posicionamento, ele é muito importante na vida do cristão.
quando eu me posiciono, eu estou dizendo para você assim, olha, eu fui numa festa com a Paulinha, e chegou nessa festa, a Paulinha gritou comigo. E eu falei com ela, Paulinha, eu não gostei que você gritou comigo. Não grita mais. Ela disse, me perdoa. Aí eu vou e perdoo a Paulinha. E aí depois a gente vai de novo em outra festa. E chega lá, o que a Paulinha faz? Grita comigo de novo. Aí eu vou e falo, Paulinha, eu não gostei que você gritou comigo. Aí ela, me perdoa, e eu perdoo. O que vai acontecer quando eu sair com a Paulinha de novo? Ela vai gritar de novo comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ela assim, Paulinha, eu não gostei que eu fui ontem numa festa com você e você gritou comigo. Então a partir de hoje você não vai mais gritar comigo. Se você gritar comigo de novo, eu não vou mais a festas com você. E eu não vou mais. Posicionamento. Às vezes nós vamos dando espaço para que outras pessoas nos ofendam e a gente se coloca numa posição de vítima. Porque às vezes o vitimismo é um lugar de conforto. Então você fica ali naquela posição de vítima. Porque o fulano me ofendeu. Porque o fulano... A responsabilidade de se posicionar é sua. E o compromisso de liberar perdão também é seu. A obediência em liberar perdão, porque liberar perdão é uma obediência, também é sua. Então, Salmo 25:9 diz, ele guia os humildes na justiça e ensina o caminho aos mansos. Não tenha medo de mostrar vulnerabilidade. Não tenha medo de procurar a pessoa e conversar com ela. Mas se posicione para que esse perdão não seja necessário você liberar de novo pelo mesmo fato, pela mesma ofensa. Hoje o Senhor está te ensinando o caminho acerca do perdão e da misericórdia. E eu quero declarar aqui sobre você que qualquer pendência que havia no seu coração vai ser liberada hoje em nome de Jesus. Quebrada toda acusação do inimigo contra a tua vida, as tuas emoções, toda prisão emocional, toda cadeia que te prendia, a falta de perdão, que caia por terra pelo poder dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Sétima e última barreira que impede o perdão. A falta de conexão espiritual. O fato de você não entender sobre o perdão de Deus dificulta para você liberar perdão para o próximo. Saber que somos perdoados todos os dias nos motiva e nos inspira a perdoar também. É necessário que todos os dias eu e você nos lembremos que Ele nos perdoou. E por isso nós também devemos perdoar. João 3,16 é a maior prova de amor. É um capítulo que todo mundo conhece. O que diz lá? Porque Deus deu para que todo que nele crê. Porque Ele amou tanto, tanto, tanto que Ele deu o seu Filho. Olha que amor é esse que nós recebemos. Olha que perdão maravilhoso, infinito, imensurável. Eu e você recebemos. Gente, nós não tínhamos esse direito. Nós não somos dignos, mas nós recebemos. Então eu quero liberar essa palavra aí sobre a sua vida. Essa inspiração do amor de Deus aí, declarar que não vai faltar conexão espiritual e entendimento de perdão de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Como superar essas barreiras? O perdão, ele é um assunto muito profundo, muito grande. A gente está abordando aqui apenas algumas barreiras que impedem o perdão. Mas o perdão vai muito além disso. Eu podia citar muitos textos da Bíblia aqui que falam sobre o perdão. Mas eu falei sobre 7 barreiras. E como, então, superar essas barreiras? Primeiro, orar e buscar forças em Deus. A oração é uma ferramenta das práticas espirituais. As práticas espirituais são oração, jejum e leitura da palavra. Se você tem dificuldade de liberar perdão, comece a orar a Deus e a falar com o Senhor. Deus me ajuda.
Eu sei que eu tenho, como cristã, que liberar perdão, mas eu não estou conseguindo. Começa a orar, porque a oração, ela tem poder e Deus ele vai trabalhar no seu coração, porque quem tem que fazer isso é você. Ninguém pode fazer isso por você. Mas a oração vai te ajudar e vai te trazer força, porque o perdão pode ser difícil, mas com a ajuda de Deus é possível liberar essa mágoa para que você não adoeça, em nome de Jesus. Segundo, praticar a empatia. Isso que é muito, muito, muito importante. Se colocar no lugar do outro pode facilitar o processo. Nem todo mundo, gente, é totalmente ruim. O filho pródigo, ele nunca quis ofender o seu irmão. Vocês já pensaram nisso? Ele apenas queria viver a vida do jeito dele. Mas isso não significa que ele não tivesse tido bons momentos com o seu irmão. Imagina que eles foram criados juntos, eles brincaram juntos, tiveram tantos momentos, talvez, de comunhão, de alegria. Então, o problema é que quanto mais íntima for a pessoa, mais difícil fica liberar o perdão. Pais, irmãos, familiares, amigos chegados, sócios, porque as suas expectativas, elas estão nessas pessoas. Imagina que um desconhecido, você não espera nada de um desconhecido. Você não tem expectativas com um desconhecido. Mas você espera muito de alguém que é próximo de você. Quando você tem intimidade com alguém, você se abre. Quanto maior a intimidade, mais você se abre. Então, quando você leva uma ofensa, a ofensa é como uma espada. Ela vai nas entranhas, ela dói muito. Então é mais difícil curar essa ferida, porque você estava aberto para essa pessoa. Mas lembre-se que essa pessoa, ela também tem coisas boas. E com certeza, vocês já tiveram ótimos momentos. Será que ela não tem crédito com você? Às vezes, casamentos, laços familiares, amizades são desfeitas. E sabe o que acontece? As pessoas esquecem do antes. Tem pessoas que passaram na nossa vida e que erraram com a gente. Mas a gente pensa assim, essa pessoa tem crédito. Ela tem crédito. Essa pessoa já fez muita coisa boa. Nós já vivemos muita coisa boa com essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito importante na nossa vida. Nós respeitamos, nós honramos. Sabe por quê? Porque eu também não sou perfeita. Olha para o seu lado, pergunta aí para o seu irmão, você é perfeito? Porque se for, eu quero que ande comigo. Eu quero que ande comigo. Se alguém for perfeito, eu quero que ande comigo. Então, talvez essa pessoa que você está pensando nela e agora no seu coração que errou com você, quanta coisa boa ela já fez. Quantas coisas lindas vocês já viveram juntos. E às vezes a gente joga toda uma vida fora por causa de um... Né, Alexandra? Ó, essa semana a Alexandra, pastora, veio reclamar comigo. Eu falei, Alexandra, você esqueceu que eu já fiz isso, Alexandra? Aí ela, pastora, com essa carinha ali que eu amo tanto, né? Mas é verdade. Então, olha, eu quero te convidar, então, você se colocar de pé nessa hora aí, enquanto a gente vai ouvir aqui música, uma musiquinha nesse momento. E enquanto essa música estiver tocando aqui, eu quero que você, aí do seu lugar mesmo, eu quero orar por você e liberar a sua vida de qualquer dificuldade, do passado, do presente ou do futuro em relação ao perdão, para que você seja livre de toda falta de perdão. Ano da redenção. Ano da redenção, como o pastor disse aqui, é um ano de nós vivermos a palavra de verdade. Eu sei que você ama a Deus. Eu sei que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Mas nós precisamos amadurecer em Deus. Como o pastor cantou aqui, né? Somos corpo. Assim bem ajustado, totalmente ligado. E temos que viver unidos. Jesus Cristo, ele tinha 12 discípulos. E a Bíblia diz que um deles traiu o Senhor. Mas Jesus nunca tirou Judas da mesa. Ele foi sozinho.
Jesus nunca excluiu ninguém, nunca rejeitou ninguém. Então nós devemos aprender com o Senhor a não rejeitar ninguém, a não excluir ninguém, porque o amor de Deus nos constrange, e nós estamos aqui para sermos reconhecidos pelo mundo como a imagem e semelhança de Cristo. E o desejo de Cristo é que o inimigo das nossas almas caia por terra, mas nós, como filhos dele, como irmãos, cresçamos na nossa comunhão, cada dia mais e mais. Então feche seus olhos nessa noite, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos caminhando aqui para esse tempo de redenção, para esse tempo de cura, de libertação da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Senhor, sabemos que a falta de perdão, ela traz tantas doenças, tantas enfermidades, ela traz tantos prejuízos, porque ela não vem de Deus. A falta de perdão é do inferno. Mas Deus, eu quero declarar nessa noite aqui sobre essa casa, sobre você que está aí online, que esteve ouvindo essa palavra, que se identificou aqui em tantos momentos. Quem sabe você foi ofendido, você foi magoado. E eu não estou falando do perdão só por causa de uma ofensa verbal. Eu estou falando de uma dívida. Alguém tem uma dívida grande com você. Eu estou falando de uma culpa, porque o perdão, ele age em diferentes esferas da nossa vida. Quem sabe você tem uma pessoa da sua família, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, e vocês não se falam há tantos anos, porque você nunca conseguiu liberar um perdão. Eu quero declarar nessa noite, quebrada essa maldição na sua vida, em nome de Jesus. Aonde você estiver, recebe a liberação do Espírito Santo de Deus. Seja livre, seja liberto para viver o melhor de Deus, para comer o melhor dessa terra, para viver uma vida abundante, para viver uma vida separado, buscando a santificação e a separação em Deus, se livrando do mal, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas você vai ver, você vai se separar, você vai se santificar, você vai caminhar de glória em glória a partir de hoje, de vitória em vitória, e todo plano do inferno contra a tua vida, toda acusação do mal contra você vai cair por terra, porque você é bendita do Senhor, é bendito do Senhor, você é amada do Pai. Nós nascemos para viver em comunhão, porque a nossa comunhão com o nosso irmão determina a nossa comunhão com o nosso Pai, e nós temos comunhão com Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua verdade, obrigado pela tua orientação. Ela nos traz de volta a sã consciência, ela nos traz de volta ao caminho verdadeiro, ela nos ajuda a passar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos estão caminhando a passos largos por ela. Nós precisamos dessa palavra, nós precisamos viver essa palavra, nós precisamos receber essa palavra. Então ministra, Espírito Santo de Deus, em nossa vida essa palavra todos os dias, desde o nosso levantar até o nosso deitar, e que entre nós, Senhor, não haja nenhum espírito de confusão, nenhum espírito de contenda, nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa, nenhum rancor, mas nós rejeitamos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém, amém, glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus.